O apóstolo Paulo, ele está lidando com uma situação aqui com a igreja em Roma muito delicada e que tem tanto a ver, apesar da distância temporal, né, de um problema do primeiro século com as realidades do século XXI, a gente pode pensar, mas como isso pode ter alguma relação? É impressionante como essa problemática aqui, o tema desse problema diz respeito às situações, a crises que a gente passa na nossa convivência. É impressionante como isso é real e como isso tem a ver com coisas muito íntimas nossas, coisas que talvez a gente não fale, mas sentimos, e coisas que causam problemas, conflitos grandes, tanto na igreja quanto em nossa vida pessoal. Deixa eu dar um pouquinho, antes de lermos o texto propriamente dito, deixa eu dizer para vocês um pouquinho do que está acontecendo. Existe algo aqui que está ameaçando a igreja, que é a igreja de Roma, os crentes, né? Vamos dizer lá, né? A Igreja Batista de Roma. A igreja evangélica é melhor. No que diz respeito às liberdades de cada um, ao direito que uma pessoa tem de gostar de amarelo e outra de branco, ao direito que uma pessoa tem de agir de uma determinada forma com aquilo que creu, e outra agir de uma outra forma, talvez até com o mesmo conteúdo da fé que ele recebeu, mas com uma porção diferente, com um volume diferente de informações, e tem hábitos diferentes dos seus por causa disso. Mas ambos são crentes. E nada do que está acontecendo ali, de opiniões diferentes ou alguns hábitos diferentes, por mais espirituais ou práticas espirituais que sejam diferentes, nada atenta contra a sã doutrina. São apenas hábitos, opiniões, convicções diferentes, mas que não atentam contra a sã doutrina. Deixa eu andar um pouquinho para trás, para a gente entender melhor o que o apóstolo Paulo está tratando. Os gregos e os romanos, ali dos dias de Paulo, gentios, pagãos, então, eles acreditavam que espíritos maus, eles tentavam invadir as pessoas, os seres humanos, ao se unir a alimentos que eles pudessem ingerir. E aquelas pessoas que comessem aquelas comidas, então, que tinham alguma ligação com espíritos maus, poderiam estar possuídas por esses espíritos maus, e assim, esses espíritos maus só poderiam ser retirados se fossem oferecidos alimentos ao Deus próprio, ao Deus deles, naquele contexto, naquela circunstância. O sacrifício, ele não servia apenas, o sacrifício que os pagãos faziam com carne, eles não serviam apenas para obter o favor do Deus deles, mas servia para purificar a carne da contaminação demoníaca. Os pagãos, gregos e romanos, eles viviam atormentados por essas realidades, dessas hostes demoníacas que tomavam, que assumiam ali o contexto de algum alimento. Aqueles alimentos, então, uma vez que a pessoa comesse, ficava possuído desses alimentos, possuídos por aqueles espíritos maus, e só se livravam, então, desta possessão, fruto a partir de sacrifícios feitos a esses deuses. Essa carne, uma vez descontaminada, na verdade, esse sacrifício feito aos deuses era para purificar a carne, então, dessa contaminação que eles acreditavam que as carnes
que as comidas poderiam ter. Aí, então, o sacrifício, ou essa carne, uma vez descontaminada, ela era oferecida ou servida nas festas pagãs, festas bem carnais, em todos os sentidos bem pecaminosas. Essas carnes descontaminadas eram oferecidas. E o que sobrava dessas festas pagãs, com estas carnes descontaminadas por terem sido oferecidas a um deus pagão, o que sobrava disso era vendido no mercado da época. E depois da conversão, os crentes gentios, crentes gregos e romanos, eles começaram a se sentir muito incomodados com comer qualquer alimento trazido do mercado de ídolos, que era o mercado da época. Porque isso, para alguns desses crentes gentios, um pouco mais sensíveis, um pouco mais afetados pela lembrança do tempo que eles levavam uma vida pagã e adoravam a demônios, esses mais sensíveis não queriam comer aquela carne. O nosso texto vai lidar com a ideia onde Paulo e alguns outros crentes mais maduros, eles sabiam que não deviam ficar preocupados com esse alimento que foi, de alguma forma, primeiro oferecido aos ídolos e depois vendidos no mercado. Se você for para 1 Coríntios, capítulo 9, você vai ver que nós vamos ter ali todo um discurso de Paulo dizendo que, olha, não existe esse negócio de divindade maligna tomando pedaços de comida e recebendo isso depois em sacrifício, as pessoas ficam livres da carne contaminada. Isso não existe, esses espíritos malignos não contaminam o alimento. O apóstolo Paulo ensina aos Coríntios, em 1 Coríntios 9. 9 ou 8, eu vou até confirmar aqui. É 8, 1 Coríntios 8. Particularmente aqui nos versos 4 a 6, é esse momento onde o apóstolo Paulo diz, não existe isso, não se prendam à mentira. E é diante disso, dessa questão, dessa problemática, que o apóstolo Paulo ele traz esse assunto do verso 14, e nós veremos como ele se relaciona conosco, individualmente, e com a nossa vida como igreja. Vamos ler todo esse capítulo 14. E eu vou ler o primeiro versículo, depois o irmão levanta, lê 2, outro levanta, lê mais 2. E vamos ler até o final, até o verso 23. Diz assim, verso 1, já fique pronto aí o seguinte para levantar. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Pode ler o 4. Obrigado.
Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Oremos. Pai querido, muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos aqui, ó Pai, de ler a Tua palavra, de termos este ambiente agradável para podermos ouvir do Senhor a Tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus querido, eu peço em nome de Jesus que possamos estar sensíveis, ó Pai, ao que vai ser dito, que possamos ter um discernimento, ó Pai, para enxergarmos em nossas vidas aonde podemos ser melhores para o Senhor neste tema tão delicado. Assim eu te peço, ó Pai, muito grato, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que eu vejo aqui nos versos 1 a 12 é o apóstolo Paulo dando uma arrumada na casa. Em primeiro lugar, ele discute se um grupo de crentes mais maduros, que aqui são aqueles identificados como fortes, deveriam receber ou acolher a melhor forma de lidar com esse aceitem aí, seria a tradução acolham. Aceitem, tenham ainda um tom um pouco de piedade, como se eu estivesse fazendo algum favor. E a melhor tradução aqui seriam acolham. Recebam, no sentido de algo que não está tanto numa condicional, mas é que da forma como fomos acolhidos por Deus, acolha. Acolha o que é fraco na fé. A ideia é que o apóstolo Paulo está dizendo àqueles crentes que têm mais maturidade espiritual, talvez sejam crentes há mais tempo, tenham mais conteúdo das Escrituras e conhecem mais da vida cristã, da dinâmica da vida cristã. A palavra de Paulo é acolham, não desprezem. Aquele que na revista atualizada, essa palavra fraco vai estar débil. Literalmente quer dizer a pessoa que tem pouco conhecimento das coisas de Deus, pouca vivência cristã, mas é crente, recebeu aquilo que é o fundamento para a sua salvação, crê em Jesus como Salvador, não nega, não crê em deuses pagãos, são gentios convertidos, mas que tem pouca vivência cristã, evangélica, e provavelmente com uma experiência passada sem Cristo, provavelmente muito afetada por esse histórico de devoção pagã. Não obrigatoriamente os débeis ou fracos, aquelas pessoas que têm pouca maturidade cristã, são obrigatoriamente pessoas com uma experiência ruim ou negativa ou desse nível aqui, mas a ideia principal que difere o fraco do forte é com mais uma experiência mais consistente de vida cristã, pelo conhecimento das Escrituras, por uma vivência prática de vida cristã mais amadurecida. E o fraco ou débil é aquele que é um crente no Senhor Jesus, mas pouca convivência com as Escrituras, pouca experiência de vida cristã, e por isso ainda está muito preso a coisas temporais, mas ambos são crentes. Essa é a ideia. E o apóstolo Paulo aqui está exortando esses mais maduros a não desprezarem esses mais frágeis em sua convivência. O apóstolo Paulo está declarando que esse perfil de pessoas precisa ser recebido ou acolhido, mas de forma alguma para ficar sendo contestado. Receba não é para ficar dizendo, você tem que ser igual a mim. Acolha sem discutir assuntos controversos. A ideia de que receba-o e não tente formatá-lo aos seus costumes ou às suas convicções, pelo menos por agora. Por que essa abertura que eu dei no texto e não obrigatoriamente está no texto? Porque o amadurecimento na vida cristã nos leva a compreender coisas que na nossa nova vida, com talvez uma bagagem difícil, passada, temos algumas dificuldades de relacionar. Então, o nível de liberdades cristãs são diferentes, ou liberdade cristã é diferente de uma pessoa mais madura, de uma pessoa crente, mas com
ainda debaixo de uma influência passada, um histórico passado que a afeta espiritualmente falando. Mas antes de continuar, eu preciso definir algo aqui. Dois crentes, eles podem discordar sobre coisas, hábitos e convicções temporais, ou seja, coisas que eu agora creio e acho que é boa ou bom, mas que com o tempo pode ser que eu mude de ideia. Dois crentes podem discordar disso, mas nenhum crente deve contestar o fato de que mentira é pecado. Nenhum crente deve contestar o fato de que roubar, imoralidade e coisas afins são pecado. Nenhum crente deve diferir sobre a divindade de Cristo. Nenhum crente deve diferir sobre a salvação unicamente pela graça ou ressurreição corpórea do Senhor Jesus Cristo. Ressurreição essa que garante ao crente não somente o perdão de pecados, mas a vida eterna. Essas verdades e outras convicções fundamentais da fé, isso é irretocável, são absolutos bíblicos, morais e imutáveis. E não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo que entre crentes está havendo um tipo de rejeição e desprezo que não é compatível com a nova vida que ambos receberam da mesma obra de Cristo na cruz, feita por ambos esses grupos. O versículo 2, fica a sua Bíblia aberta, que vamos voltar diversas vezes, estão com vários slides aqui, mas mantenha a sua Bíblia aberta. O versículo 2 diz que um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. O crente aqui nesse versículo, identificado por Paulo como mais fraco, é esse que acha que só deve comer vegetais, não deve comer carnes. Aquele crente mais forte é aquele que diz que posso comer carne, posso comer vegetais, posso comer de tudo. Então o apóstolo Paulo, no verso 3, afirma: aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Percebam que eu falei no começo da mensagem que o apóstolo Paulo estava tratando de um assunto que estava causando um grande conflito, um grande problema na igreja de Roma. E que não tinha nada a ver, propriamente dito, com questões salvíficas. Mas eles estavam se pegando porque estavam num contexto onde costumes ou convicções eram mais importantes do que aquilo que os unia. Estavam perdendo a percepção do que era mais importante. Comer ou não comer certos alimentos, para o crente, não é uma questão moral ou que tem comprometimentos salvíficos. É uma questão de convicção pessoal. É uma questão de liberdade cristã. O cara se sente melhor, mas à vontade, eu prefiro não comer, porque me traz lembranças de coisas que eu não gostaria de lembrar mais. E o outro vai citar uma base bíblica. Não, mas o apóstolo Paulo já ensinou lá aos Coríntios, no capítulo 8, que esse negócio de comida infectada por demônio, que depois a pessoa fica tomada por demônio porque comeu tal comida, isso aí não existe. Um está lidando com a sua experiência, o outro está lidando com as Escrituras. Mas aquilo que poderia se transformar em ou essa discussão poderia se transformar, e se transformou, numa grande polêmica, numa grande questão moral. Quando não deveria. Por quê? Porque nós estamos desprezando aquele que as Escrituras nos dizem, aquele que Deus acolheu. Os mais frágeis aí são esses, que estavam desprezando os mais frágeis de conteúdo bíblico. Por causa das suas convicções, experiências pessoais, estavam desprezando aqueles mais fortes no conteúdo bíblico, mais maduros, que diziam, nós já aprendemos que isso não tem nada a ver. Dá graças.
e alimente-se. Aí esses mais frágeis estavam condenando esses outros, e os mais fortes estavam desprezando as convicções dos mais novos. Mas a Bíblia diz que Deus acolheu os dois. Deus acolheu a ambos. Aí o apóstolo Paulo, no verso 4, questiona: quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu senhor, que ele... É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Irmãos, o crente mais fraco, no sentido... Aí nós estamos lidando com uma questão emocional muito delicada. Porque você já deve estar pensando, qual que eu sou? Eu sou o crente fraco ou sou o crente forte? O nosso problema em lidar com esse texto é que você, de jeito nenhum, você quer ser o crente fraco. Você quer ser o forte. Aí daqui a pouco, se você olhar o texto com um pouquinho mais de atenção, você vê que o forte está com uma postura no desdobramento dessa problemática tão pecaminosa quanto o fraco. Deus está repreendendo os dois grupos. A problemática aqui não é se eu sou forte ou sou fraco. A problemática aqui é o quanto eu sou maduro na fé para lidar com a diferença de opinião dos outros. O quanto eu tenho das Escrituras para estar em condições de lidar com a diferença sem precisar rejeitar ou condenar aquele que está pensando ou agindo diferente de mim em questões que não envolvem convicções salvíficas. E é aqui que talvez não escape nenhum de nós. Fracos ou fortes? Porque a tendência é esquecermos daquilo que nos une e apenas nos dedicarmos a nos sentir melhores que os outros, quando deveríamos estar muito mais humilhados diante do conhecimento das Escrituras do que nos exaltando pelo que conhecemos. Esses que ficam na fila para ser aqueles que são chamados de fortes. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção desse mais fraco, que ele quer condenar e julgar o mais forte, como se alguém, forte ou fraco, estivesse debaixo de alguma outra autoridade que não fosse a do Senhor. Por isso que o texto diz, é diante do Senhor que você fica de pé ou cai. E Paulo complementa: o fraco ou o forte, o desprezado ou o condenado, estão diante do seu Senhor, e ao Senhor, é diante dele que ele fica em pé. E o texto complementa, né? E ficará em pé um ou outro, e aqui em particular está falando sobre o fraco, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Foi Deus quem salvou. Deus é capaz de sustentar aquele que está até com uma convicção frágil, desnecessária a respeito de algum assunto. Mas se Deus o salvou, Deus o manterá em pé, e no tempo devido vai amadurecê-lo. Quem é você para condenar ou rejeitar? O verso 5, nós vemos: há quem considere um dia mais sagrado do que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em suas próprias ou em sua própria mente. Paulo começa a discussão aqui de um outro tema. Agora a coisa não é diretamente o que come, mas são as festas, as celebrações pagãs, os dias especiais. E eu não tenho como ler isso aqui e se lembrar das nossas celebrações, né? Principalmente aquelas que têm um cunho completamente antibíblico. Vocês devem ter me ouvido falar, eu jamais é uma palavra complicada, mas eu tomo muito cuidado para não falar, por exemplo, desses dias de carnaval, do feriado carnaval, dizendo que nós vamos para o retiro de carnaval. Não vou para o retiro de carnaval. Ninguém vai pular o carnaval no retiro. Nós vamos para um retiro, um acampamento, no feriado de carnaval. Pastor, que bobagem. É porque a minha mente fraca prefere se proteger de qualquer tipo de confusão, de associação com essa época tão ruim para as pessoas, tão danosa.
Talvez um crente mais forte fale que vai para o retiro de carnaval, tranquilo. Mas essa é uma coisa que realmente me incomoda, porque é uma data muito usada pelo demônio para afligir e causar destruição na vida de muita gente. A Páscoa, não, a Páscoa é do morte e ressurreição de Jesus. Mas tem o coelhinho da Páscoa também, né? E muitas pessoas acabam não conseguindo lidar com essa época da Páscoa sem relacionar imediatamente ao ovinho da Páscoa. Quando o ovinho não tem nada a ver com Páscoa. O ovinho é de chocolate e o coelho não põe ovo. Mas nós ficamos presos a essas datas como se elas determinassem algum tipo de valor espiritual extra por estarmos convivendo com essas celebrações dentro dos costumes dos nossos dias. Não deixa de ser um pouco dessa problemática. O crente mais fraco, ele faz diferença entre dia e dia. O mais forte, ele julga todos os dias iguais. Aí eu lembro também, quando eu refleti nessa mensagem sobre a questão do sábado, né? O grupo lá religioso que guarda o sábado. Mas não guarda um monte de outras coisas, mas guarda o sábado. E outro, aquele que tem um conhecimento maior das Escrituras, sabe que dia e dia, todo o dia é do Senhor. É mais ou menos nessa dinâmica que as coisas estão acontecendo aqui. Mas o apóstolo Paulo, de forma muito interessante, ele não toma um partido direto nesse tema, mas ele deixa muito claro no que diz respeito a convicções individuais, que cada um cuida da sua vida. Sobre o que eu mencionei agora do grupo religioso que guarda sábado, eles guardam sábado salvificamente. Então há um grande erro aí, há pecado nisto. Da mesma maneira que eu deixar cabelo crescer, roupa crescer, por causa de santificação, ou usar terno por causa de santificação. Há um grande erro doutrinário aí, é pecado. Eu estar procurando obras para estar mais bem representado diante de Deus. Mas não é nesse ponto que está sendo trabalhado aqui. O ponto trabalhado aqui é que as pessoas têm direito de ter convicções que não envolvam questões salvíficas ou doutrinárias, ensinos fundamentais da fé bíblica, de pensar assim ou assado e não ser obrigatoriamente pecado. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, sobre esse assunto, quanto a datas, eu não vou nem me meter, porque cada um deve cuidar da sua vida. Se alguém tem uma determinada liberdade e outro se abstém, como Colossenses 3:23 nos ensina, faça tudo para o Senhor e não para homens. Que seja para o Senhor, como o texto nos diz. E não, principalmente, irmãos, para tentar convencer o irmão que eu estou certo e ele está errado em questões não salvíficas. Em questões apenas de forma. Em questão apenas de opinião ou convicções temporárias. Que podem, possivelmente, passarão à medida que amadurecemos na fé. Como diz o verso 6. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Se é para o Senhor. Se eu estou tendo uma postura que eu identifico que eu me sinto bem no meu relacionamento com Deus, já que tudo que eu faço precisa ser para o Senhor, o Deus que tudo vê e requer a minha adoração em tudo que eu faço, e não tem, repito, nenhuma convicção amoral ou antibíblica sendo colocada em questão aqui, que cada um cuide de si. Mas acompanhe o desdobramento dos versos 7 e 9, eu vou ler aqui, acompanhe na sua Bíblia. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos.
Por que Paulo está dando essa ênfase, de repente, nesses extremos, vida ou morte, viver ou morrer? Porque nada está fora dessas fronteiras, meus irmãos. Paulo, na sua própria linguagem, no seu estilo literário, de muitos paralelismos, muitas confrontações de ideias, ele está deixando passar que nada está fora desses limites da vida e da morte. Como nada que o crente faça ou deixa de fazer deve estar fora do nosso, como salvos, do nosso compromisso pessoal de servirmos ao nosso Deus com tudo o que fazemos, falamos e queremos na nossa prática, nas nossas liberdades como crentes. Condenar nosso irmão em suas convicções pessoais que não têm comprometimento salvífico é pecado, é desnecessário, é errar. Não podemos condenar aquele que Deus justificou. Eu condeno uma pessoa como pecadora. Ah, não está fazendo como eu. Repito, não estou falando de coisas que envolvem salvação ou obras para adquirir qualquer benefício espiritual. Estou falando de opiniões, hábitos circunstanciais, muitas vezes. A gente simplesmente despreza e condena aquele que Deus soberanamente justificou em Jesus Cristo. E algo definitivo está sendo dito aqui nos versos 10 a 12. Acompanhe comigo, está no slide. Portanto, por que você julga seu irmão? Essa palavra julga aqui, ela, mais literal, seria condena. É um passo final daquele processo de você lidar com algum tipo de convicção. Já é um assunto na sua cabeça finalizado. Eu condenei, eu não estou num processo de julgar alguma coisa mais. A ideia aqui, a palavra ideal aqui seria condenar. Por que você que condena? Por que você condena seu irmão? E por que despreza seu irmão? Os dois grupos, o forte e o fraco. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, pois está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Irmãos, esse texto aqui, a Luísa entrou na minha sala essa semana, quando eu estava acabando de dizer, entendi, né, Lu? Cadê a Lu? Caiu, quando eu lidei com esse tribunal de Deus aqui, os meus preconceitos me atrapalharam demais para compreender a aplicação desse capítulo 14. Até eu dar de cara com um assunto que eu tenho mais intimidade, que são as questões que envolvem a escatologia e que fala ali do bema. Mas antes disso, quero dizer que Isaías 45, 23 é lembrado aqui no verso 11, com a proposta, com o propósito de cada um de nós deve conscientemente dar a Deus honra e graças constante, porque está escrito, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. Então, cada um de nós deve dar a Deus essa adoração, esse culto, por nossas atitudes sempre. Mas que é um lembrete que o apóstolo Paulo está fazendo. Mas como é que nós poderíamos estar tão preocupados em condenar ou desprezar uma pessoa que tem algum hábito não salvífico, não tem comprometimento salvífico? A gente condena, não quer no nosso meio, a gente despreza. Sem pensar no dano que eu posso estar causando na vida dessa pessoa, crente como eu, alcançado pela graça, justificado por Jesus Cristo. Isso não é nossa tarefa, não fomos chamados à condição de salvos por causa disso. E digo mais, todos nós, os crentes, aqueles fracos e os fortes, os mais maduros e os mais débeis, como a palavra que está sendo usada aqui pelo apóstolo Paulo, todos nós estaremos diante de Deus como nosso juiz. Irmãos, eu tive quando eu bati, eu já li esse texto tantas vezes, quando eu li uma, duas, três, voltei, tribunal de Cristo, tribunal de Deus. Eu fui lá olhar nos textos lá, se essa palavra era realmente a mesma palavra que nós vemos lá em 1 Coríntios 15, 32. Não é 15, 32, não estou lembrando. 1 Coríntios eu não lembro o endereço agora. Será que a mesma palavra é o bema? É o tribunal de Cristo?
É aquele que só comparecerão os crentes, e lá terão as suas obras julgadas. Aquilo que for palha, feno ou madeira vai queimar. Aquilo que for ouro, prata e pedra preciosa vai passar pelo fogo. E é somente o Supremo Juiz que vai fazer esse juízo. E ali não é um tribunal mais de condenação. Ali é dos crentes. E é a mesma palavra que está sendo usada aqui. E nós ousamos desprezar as pessoas, condenar as pessoas, porque elas têm algum tipo de formatação, algum hábito que não envolve doutrina, que é diferente do nosso, sem se preocupar com o dano que podemos causar na vida, em particular, de um crente novo na fé, que está cheio de ainda reflexos, medos, inseguranças e coisas que podem ainda afligir, questões comportamentais. Segunda parte desse trecho de Romanos 14, que vai agora dos versos 13 ao 23, depois do apóstolo Paulo botar ordem na casa, ele começa a remover, então, as pedras do caminho. Ele começa um processo de remoção de pedras do caminho. O apóstolo Paulo insiste que os crentes devem, verso 13, devem deixar de condenar uns aos outros, ou julgar, usando o texto nosso da NVI. E no lugar disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Irmãos, a minha grande preocupação aqui, quando eu era lá do meu tempo no Rio de Janeiro, que minha origem é neopentecostal, apesar de ser de igreja congregacional, que é uma denominação tradicional, mas ela entrou no movimento neopentecostal e eu vim dessa geração. O que é que nós dizíamos das pessoas que ficavam apenas lendo a Bíblia com seus cultos mais silenciosos e poucos gritos, mãos e pulos e línguas e profecias? Aqueles que não faziam isso julgávamos como carnais, estavam presos na letra. Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes eu condenei essa turma? Muitas vezes. Por outro lado, aqueles que lidam, que entendem a suficiência das Escrituras, se dedicam a conhecer mais o Senhor e gastam-se em conhecê-la e em vivenciá-la. Não condenam esses que lidam com essas manifestações externas com pouco conteúdo bíblico, mas, por sua vez, não querem perto de você. Você e os mais fortes, esses, então, não querem esses perto de você. Como é assustador o fato de que nós somos capazes disso. Pessoas crentes que vão estar no bema, juntas, que o Senhor acolheu, e a gente miseravelmente ou despreza ou condena. O motivo dessa exortação não é nos tornar os bonzinhos de plantão. O motivo dessa exortação, eu tenho absoluta convicção, que é para aumentar a nossa convicção nas verdades bíblicas, que não é por atos externos, não é por hábitos circunstanciais, não é por modismos, por formatos de igreja, que você é mais salvo ou menos salvo, mais crente ou menos crente. O que devemos ter em mente é o que vai nos levar a uma vida mais madura na fé, sem dúvida alguma a ter liberdades cristãs que não vão causar dano à vida do outro e vice-versa. É o fato de eu estar absolutamente fundamentado nas Escrituras, e não nas minhas conveniências ou nas conveniências de alguém. Isso é que é determinante. Por isso o apóstolo Paulo começa a lidar com as questões das pedras que temos que retirar do caminho. E a ordem é: deixe de julgar os outros. E façamos o propósito de não colocar pedras de tropeço ou obstáculo no caminho daquele novinho na fé, que venha com práticas e hábitos, formatos, roupagem, cabelo e aparências, que talvez não se adequem, ou nós não estejamos acostumados a lidar com certos formatos, mas se o Senhor o acolheu, acolha ele também. Acolha e o ajude a crescer.
O fato é que, seja no século I ou século XXI, desprezar ou condenar esses grupos simplesmente causam um dano à igreja e um dano à vida individual da pessoa enorme, enorme. No verso 14, diz assim: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele, é impuro. Parece que o apóstolo Paulo, como um crente mais maduro e possível, então, dentro dessa qualificação forte, ele sabe que nada é impuro em si mesmo. Ele ensina aos Coríntios, lá no capítulo 8, claramente isso. Depois você dá uma boa lida em casa. Mas para aquela pessoa que, nas suas convicções pessoais, não salvíficas, ele sabe que somente Cristo Jesus, somente o que Cristo fez na cruz é suficiente para perdão de pecados e vida eterna. Mas por questões pessoais, de foro íntimo, emocionais talvez, ele acha que aquilo é impuro. Então, se ele acha que aquilo é impuro, aquilo vai ser impuro. Para ele, pelo menos. Se isso não compromete questões salvíficas, o que você tem a ver com isso? Você mais maduro. Vai ajudar esse irmão a crescer no tempo devido, sem desprezá-lo. Em contrapartida, no verso 15, diz lá: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo em amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Irmãos, o fato de você ser um crente mais maduro, que tem mais conteúdo bíblico e tem mais experiência na fé, que você entende biblicamente que não há problema nisso ou naquilo, aqui no contexto aqui é o problema da comida vendida lá depois de ser purificada pelo sacrifício num templo pagão. Se você entende que aquilo não é problema, mas tem um irmãozinho na fé que chegou agora, que crê em Jesus Cristo, se para ele é impuro, irmão, se isso entristece seu irmão, se isso causa dano ao teu irmão mais novo, não come. Se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Se você come apenas para afrontar o outro, para dizer que você é bom e o outro é ruim, que você é o espiritual e ele é o carnal, porque ele tem um hábito que não tem comprometimentos salvíficos e você está recriminando ele ou desprezando porque você não quer que ele faça do teu jeito. E não tem nem o teu nem o dele um comprometimento, você sabe, salvífico. A Bíblia diz que você não está agindo por amor. Aquele amor que vimos lá na segunda parte de Romanos 13. Aquele amor de 1 Coríntios 13, que não busca seus próprios interesses. O amor de Deus que devemos exercitar. Sentimentos de amargura, irmãos, podem afastar uma pessoa de Cristo. Um frágil na fé, uma pessoa que não procurou crescer no conhecimento das coisas de Deus, uma vida cristã saudável, fruto de um relacionamento vívido, firme com as Escrituras. Ele, na Bíblia, ele é apresentado como um crente débil, frágil, e que não sabe lidar com as coisas, com coisas mais maduras, com coisas práticas, com liberdades cristãs naturais que poderíamos ter. O fato é que a minha censura, a minha discriminação, rejeição ou acusação, com coisas que não comprometem as questões salvíficas, se tornam verdadeiros bullying espirituais, onde pessoas podem ficar tão fortemente feridas que têm seu relacionamento com Cristo comprometido. Eu não estou falando de salvação. Quando o apóstolo diz aqui, por sua comida ou por causa da sua comida, não destrua seu irmão porque em Cristo morreu. Não está falando de destruir salvação de ninguém. Cristo já morreu por ele está salvo. Mas vai ser sempre um crente esfarrapado, sempre sensibilizado, hipersensível, duro às vezes para receber uma palavra bíblica, porque ele está tão afetado por esse desprezo de quem deveria acatá-lo com amor, acolhê-lo misericordiosamente. E não são poucos os que estão assim.
por coisas que não têm nenhum tipo de comprometimento salvífico. Apenas desprezado porque não faz como eu faço, porque não gosta do que eu gosto e não fala como eu falo. Não são poucos os crentes mais novos na fé, que talvez tenha até 20 anos de igreja, mas nunca teve um nível de comprometimento saudável com as Escrituras. E a gente acaba não exercitando o amor bíblico necessário para deixar até de fazer alguma coisa que seria uma liberdade cristã possível a você. Mas você para que aquele irmão não se sinta de alguma forma entristecido e vai procurar ajudá-lo a crescer e ensinar no tempo devido. Talvez ele mesmo chegue às conclusões naturalmente. Vamos dar uma olhadinha nos versos 16 a 18. Acompanhe comigo a leitura. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Basicamente, isso aqui é um resumo do que nós estamos vendo até agora. O que é bom para mim não deve trazer mal para o outro, não é possível. Não está no comer, deixar de comer, ou ter algum hábito fruto de uma convicção pessoal que não compromete verdades bíblicas morais, salvíficas. Não está no fazer isso ou aquilo a verdadeira vida do crente. A vida do crente está em Jesus Cristo. Para o incrédulo que não tem a esperança da eternidade, de fato, como vemos lá em 1 Coríntios 15, verso 32, a vida não é mais do que comer, beber e ser feliz a qualquer custo. Para o incrédulo, de fato, o que resta para ele, a não ser achar que a vida tudo se resume em comer, beber e ser feliz de qualquer jeito. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas para o crente, como vemos aqui no verso 17, para o crente não. Para o crente a verdadeira felicidade está aqui nessas verdades espirituais. É o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Isso aqui essa é a nossa verdade. E à luz dessas bênçãos espirituais, da justiça, da paz, da alegria no Espírito Santo, impor nosso padrão de liberdade cristã aos outros é tolice, é pecar contra os outros, que não pensam, talvez, nessas coisas temporais como nós. O amor bíblico, irmãos, definitivamente não toma para si a liberdade. Muito pelo contrário, ele entrega a sua liberdade em benefício do outro. Vimos isso semana passada, nos versos 8 a 14 de Romanos 13. Ele entrega a sua liberdade para o outro. É por isso que essa pessoa que sabe da sua liberdade cristã, mas por causa do outro, para acolher o outro, ele entrega, ele abre mão da sua liberdade. Esse aqui no verso 18, a Bíblia diz que ele é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Esse é o agradável a Deus. Aquele que aprendeu a amar do jeito de Deus e acolhe o frágil a fim de ajudá-lo amorosamente e pacientemente a crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nos hábitos, nas liberdades cristãs, ou aprende a conviver com a diferença sem julgar ou condenar ou desprezar o outro. Verso 19 diz assim: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esses textos são daqueles que eu digo que ninguém precisa aqui de grego para poder fazer uma boa exegese. O que é que significa esforcemo-nos no grego? Hein? Esforço, faça força, dedique-se, se empenhe em promover tudo quanto conduz à paz e edificação. Não se empenhe pelo que destrói muro, ou melhor, pelo aquilo que constrói muros. Se empenhe pelo aquilo que destrói os muros, pelo aquilo que deixa um ambiente plano para a gente poder conviver.
sem comprometer uma convicção salvífica, doutrinária, verdades morais que envolvem a vida do crente no Senhor Jesus Cristo, habitado pelo Espírito Santo e comprometido com uma vida santificada. Mas não julgue que o outro é bom ou ruim por causa daquilo que você entende por suas convicções pessoais que é bom para você. Não despreze, não condene. Então, nos versos 20 e 21, diz lá, não, aí que vem um comprometimento importante, a preocupação do apóstolo Paulo no verso 1. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. O apóstolo Paulo deixa bem clara aqui a sua convicção de que esse tipo de contenda tem um poder destruidor na igreja e tem um poder destruidor em nossos relacionamentos pessoais. E, finalmente, nos versos 22 e 23, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O apóstolo Paulo afirma que cada um deve ter o seu padrão de conduta pessoal e que isso fique com você. Não tenta fazer adeptos das suas convicções pessoais. Faça o que você julga que é reto aos olhos de Deus. E não tenta fazer as pessoas iguais a você nessas questões de opiniões e convicções pessoais, criando um ambiente de isso aqui, aqui são os fortes que fazem assim, ali são os fracos que fazem assado. Não faça isso, não. Tenha essas coisas, permaneçam essas coisas entre você e Deus. Mas o apóstolo Paulo deixa muito claro também que nós precisamos de uma base adequada para formular nossas opiniões. E, meus irmãos, a base adequada para formular nossas opiniões não são os conceitos de mundo, não são as conveniências de um mundo que jaz no maligno, numa teologia da libertação, numa teologia da prosperidade. Não, as nossas convicções e nossas opiniões, elas devem estar formadas, nossos hábitos devem estar fundamentados nas verdades bíblicas que temos aprendido. E não na opinião naquela igreja faz. O apóstolo Paulo vai nos exortar sobre isso, daqui a pouco eu vou chegar lá. Um crente ele pode estar convicto de algum pecado apenas na sua consciência, como no caso daqueles crentes pagãos lá dos dias de Paulo, que não queriam comer a carne porque tinham lembranças daquela carne ser sacrificada a ídolos e foi vendida depois de ter sido sacrificada ou purificada, enfim, no altar de pagão. A gente pode estar até convicto de algum pecado ou não pecado, mas não pode haver pecado naquilo que uma pessoa se condena ou vice-versa. Eu posso ter uma determinada convicção em função de uma experiência, mas se aquilo não está ratificado na Bíblia, não condene o outro pelo aquilo que ele pratica. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não há pecado naquilo que eu não me condeno. Então, mesmo que o frágil diga que eu estou fazendo algo que ele julga que é pecado, a Bíblia diz que não. A questão é que tem o vice-versa. Então, eu preciso de convicções bíblicas para poder fazer essa afirmação. Há muitos anos atrás, eu creio que eu tinha uns 20... Acampamento no Amobre, quantos anos eu tinha? Recém-casados, né? Uns 25, 24. Né? E eu cuidava de adolescentes lá no acampamento, lá no Rio de Janeiro. Eu já pregava lá com os meninos, tal. Uma vez eu estava fazendo minha devocional e meu pastor apareceu lá. Eu falei para ele, pastor Hélio, olha como esse texto aqui é profundo, não há pecado naquilo que não me condeno. Aí meu pastor me pegou pelo braço, olhe bem esse versículo. Cuidado, a interpretação errada dele pode trazer grandes acidentes. Por causa disso. Porque a referência para eu me condenar ou não é se está na Bíblia aquilo que eu me condeno ou não. Agora, se eu condeno um outro dizendo que ele, por não ir de terno à Bíblia, à igreja, ele é pecador e vai para o inferno, isso é um dano que pode estar causando na vida da pessoa. Dramático.
Agora, se eu estou praticando alguma coisa porque a Bíblia diz que não é pecado, então não há por que também ser desprezado ou condenado. Então a nossa referência para as nossas convicções qual é? Onde está? Nas Escrituras. Eu quero destacar realmente esse verso 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, que é o contexto da discussão de Paulo, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Irmãos, o crente imaturo, esse mais fraco, ele é advertido a não agir com dúvida. Não age pela dúvida, não. Ou seja, não age porque você viu o outro fazer. Não faça isso. Agir sem convicção sincera, convicção de fé, e fé só pode ter nas Escrituras. Sem agir com confiança naquilo que você está fazendo como algo que é aceitável a Deus, é o que está sendo chamado aqui de agir em pecado. Então, se você não age por convicções bíblicas, se as suas decisões elas são moldadas por circunstâncias temporais mas que você tem dúvidas se elas têm algum comprometimento bíblico, doutrinário, é melhor não fazer do que você fazer porque está copiando outro. Estou copiando outro da igreja de tal lá que lá pode. Você tem convicção de fé de que na Bíblia, que você lê aqui, na mesma Bíblia que ele diz lá, que ele lê lá, e ele diz que lá pode, e você na tua Bíblia vê aqui que a Bíblia condena, você vai fazer porque ele faz? Então você está em pecado sim, porque a Bíblia diz que agir sem fé, sem convicção firme e doutrinária é pecado. E não agir por imitar o outro, fazer porque o outro fez. Como nós estamos envolvidos nisso? Como isso aqui me afligiu essa semana? Porque nós estamos tão envolvidos nessa ideia de querer ser o forte, não querer nunca ser o fraco, que a gente esquece que fraco ou forte são fases da nossa vida. E a maneira como eu vou lidar com isso depende do quanto eu estou relacionado com Deus e com a sua palavra. Hoje, sem dúvida alguma, cardápio não seria o nosso problema para alguma discussão, porque nós gostamos de comer, né? E geralmente a gente come de tudo, né? Haja visto os nossos gecões. Ô povo bom de comer esse aqui. Então, cardápio seguramente não seria motivo da nossa discussão. A gente come bem. Nosso foco, as nossas tensões aqui estão em outras coisas, outras áreas. Elas giram em questões de sexualidade. Homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher com mulher. Casamentos homoafetivos, sendo considerados por grupos evangélicos. A gente lida hoje gravemente com a situação do divórcio e recasamento, dentro de igrejas batistas, com líderes, pastores, encontrando justificativa para seus desvios doutrinários. Questões de cultura. A nossa posição como igreja diante de um liberalismo pós-moderno terrível, que afeta a nossa compreensão das Escrituras. Essas são as nossas tensões. Voltarmos aos fundamentos da fé. Estarmos absolutamente firmados em verdades inabaláveis e imutáveis que envolvem a salvação unicamente através de Jesus Cristo, o perdão de pecados, a justificação pela fé e os valores morais bíblicos que devem acompanhar o crente no Senhor Jesus Cristo. Isso sim deve ser a nossa referência. O que deve prevalecer, então, são as Escrituras. E as nossas convicções precisam estar sendo moldadas, sejam na tua maturidade, como um crente mais forte, seja na tua imaturidade, como um crente ainda crescendo na fé. E repito, o fato de estar crescendo na fé não significa ser um crente, talvez com pouca vivência bíblica no seu dia a dia. Você pode até ter uns 20 anos de vida de igreja, irmão. Mas teu relacionamento com as Escrituras foi pobre e frágil. Você precisará crescer naturalmente. E não deve de forma alguma ser rejeitado ou condenar o outro que faz o que você não faz, porque nós fomos todos justificados, recebidos pela graça de Deus em Jesus Cristo, e os crentes estarão no bema com o Senhor Jesus, onde somente as obras serão queimadas. De forma alguma eu estou dizendo que o que falta para mim ou para você, para ser um crente de convicções bíblicas, é você fazer um curso teológico.
De forma alguma eu estou afirmando isso. Mas eu estou reproduzindo o que o apóstolo Paulo afirma, o que nos torna crentes maduros, fortes, que ajudam outros a crescer também. Vamos ler juntos, é um texto meio grande, mas 1 Coríntios capítulo 9, segunda parte do verso 1 até o verso 3, depois o verso 13, está aqui, estão ajuntados. Vamos ler juntos. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Irmãos, é por aqui o caminho da vida que nos leva a um progresso natural, de estarmos sendo referência para outros, trazendo pessoas a Cristo pelo bom testemunho de Cristo, ajudando outros crentes na caminhada da fé a crescer sem nenhum tipo de bullying evangélico que muitos acabam fazendo as pessoas sofrerem depois de terem vindo a Cristo quando Deus os acolheu. Que Deus nos dê a capacitação da sua graça para lidarmos uns com os outros como Ele lidou conosco. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, pela correção recebida. Muito obrigado pela tua paciência em nos conduzir à tua vontade de maneira tão carinhosa. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, ó Deus, de compartilhar com a tua igreja verdades espirituais tão determinantes para a nossa convivência até que o Senhor Jesus venha. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos acolhedores. Que não julguemos, ó Pai, que por causa de um pouco mais de conhecimento bíblico, ó Pai, devemos desprezar aqueles que estão em situação talvez um pouco diferente ou com opiniões um pouco diferentes das nossas, desde que não comprometam as verdades salvíficas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma posição humilde no que diz respeito àqueles que estão crescendo e amadurecendo, para que possamos juntos, ó Pai, nos envolver com tão gostosas liberdades bíblicas que temos uma vez libertos da escravidão do pecado por Cristo Jesus. Ajuda-nos a ter sabedoria, discernimento para lidar com esses assuntos. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, pelo aquele que aqui está, ó Pai, talvez lembrando de uma pessoa que foi talvez condenada nas suas avaliações, ou julgada, ou desprezada, ou está sendo neste momento tratada de uma maneira contrária àquilo que ouvimos nesta noite. Eu peço que haja, ó Pai, uma mudança de mente, uma mudança de coração, e que possamos, ó Deus, nos aproximar um do outro, ó Pai, em consequência do amor, da salvação que recebemos através de Jesus Cristo. Se alguém aqui nesta noite, ó Deus, que entrou carecendo, ó Pai, carecendo de uma mudança, carecendo, ó Deus, uma mudança de mente, uma mudança de coração. Ó Pai, em nome de Jesus, seja nas áreas relacionais entre nós, seja no nosso relacionamento contigo, eu peço em nome de Jesus que haja confissão de pecados agora, que hajam recomeços, ó Deus, que haja essa paz gostosa do Senhor, que possamos estar entre aqueles que, por causa desta comunhão desejável contigo, ó Pai, estão entre aqueles que estão sendo aprovados por Ti, restaurados por Ti, renovados pelo Senhor. Leva-nos em paz debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua provisão. Sei com a nossa semana, ó Deus, precisamos do Senhor. Nos dirige, nos conduz, nos ensina. Nos ajuda a Te buscar o tempo todo, ó Deus, que em tudo Te adoremos. Assim eu Te peço, ó Pai, lembrando dos enfermos, ser com cada um. Cuida, ó Pai, daqueles que não estão aqui por enfermidade. Restaura, dá saúde. Ser com aqueles que não estão aqui por causa de algum tipo de endurecimento do seu coração. Ó Pai, em nome de Jesus, quebra o coração endurecido, ó Deus, restaura a vida do enganado, do perdido e traz de volta para o Senhor. Assim eu Te peço, ó Pai, muito agradecido. Em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.